Fala, minha querida, meu querido aluno da Celso, do projeto de Processo e Coisas, né? É o projeto em que a gente trata de processo nos tribunais. Em se tratando de processo nos tribunais relacionado a direito das coisas, o que vocês vão precisar apresentar? Vocês vão criar, na verdade, apresentar uma Câmara Civil. Então, vocês vão se apresentar, por exemplo, como sendo, o grupo, né, como sendo da primeira Câmara Civil, como se vocês tivessem fundado ou hoje vocês fossem a primeira Câmara Civil, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio. Se você quiser, pode falar da Câmara Civil de São Paulo, da Bahia, enfim, de onde você quiser. O fato é, você precisa se apresentar como a Câmara Civil, cujo título, né, primeira, segunda, terceira, enfim, o que você quiser, você vai dar o nome e vai numerar. E por essa Câmara tramitará um processo. E você terá que apresentar o processo que está tramitando por essa Câmara. Isso significa, então, que, além de identificar a Câmara, pensando no projeto, primeira folha do seu projeto, primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, estou dando só um exemplo. Segunda folha do seu projeto, a narrativa do caso concreto. Você vai narrar, olha, o caso concreto que está em trâmite perante essa primeira vara civil não é peça processual ainda, é uma narrativa no Word, livre de forma. Uma narrativa no Word. Por exemplo, olha, João firmou um contrato de mútuo com Belmiro e não honrou com esse pagamento, o que fez com que o João movesse uma ação em face do Belmiro, cobrando 100 mil reais, objeto desse contrato de mútuo. Então, essa é a narrativa no Word. Abre o Word, narra o caso, e essa é a segunda, terceira página do seu projeto. Né? O caso aí vai ter aí mais ou menos uma, duas, três laudas, enfim. Lembrando que esse caso tem que ter débito, data de vencimento do débito, o contrato que tenha sido descumprido, o nome completo das pessoas, datas, etc, etc. Então, por isso que eu estou falando que deve ter aí algo em torno de duas, três laudas ou eventualmente até mais. Bem, feito isso, né, você vai pensar que desse caso surgiu um litígio e você vai, portanto, apresentar o processo decorrente desse litígio. Então, a terceira página, ou melhor, o terceiro item ali do seu PDF, que vai ser o seu projeto, vai ser um recurso, né, por exemplo, uma apelação, ou um agravo, ou ainda uma ação rescisória, ou um IRR, IRDR, enfim, um instrumento processual que adveio desse litígio. Então, por exemplo, aquele João moveu a ação, por exemplo, e perdeu. E então agora ele está apelando da sentença. Então, nesse exemplo hipotético, você vai apresentar item A. Estou lendo aqui junto contigo o material que eu disponibilizei. Item A, a narrativa do caso. Na verdade, a primeira folha do projeto é você dizer qual é a Câmara. Segunda, a narrativa do caso. Terceira, identificação dos débitos do negócio jurídico que deu ensejo ao litígio. Na verdade, os itens A e B você pode fazer junto. Narrar o caso e nessa narrativa você já identificar os débitos e tal. Né? Então, lembrando, primeira página, a identificação da Câmara. Segunda, terceira, quarta, quantas laudas tiver, a tua narrativa do caso. Depois que narrou o caso, terceiro elemento, lá naquele meu exemplo do João. Qual é o teu terceiro elemento? Letra C, no que eu disponibilizei, no material que eu disponibilizei para vocês. A apelação.
a apelação que o João apresentou por conta da sentença de improcedência. Veja bem, você não vai precisar apresentar a petição inicial do João, a sentença, nada. Você vai apresentar diretamente lá no terceiro elemento do projeto, você vai apresentar a apelação. No meu exemplo hipotético, poderia ser um IRDR, um IRR, um IAC. Quarto elemento do seu projeto, né? Lá dentro do seu PDFzinho, você vai apresentando ali, né? Eu vou virando como se fosse um livro e lá no quarto elemento, depois do recurso, você vai apresentar o julgamento do instrumento processual que você trouxe, que você vai escolher, né? Então você escolhe um instrumento como previsto na linha C e em seguida você julga esse instrumento que você mesmo trouxe. E por fim, para fechar esse projeto, né, na verdade, nem exatamente na sequência, mas o fato é que nesse PDF, com esses atos todos, né, como você está apresentando um processo, você vai apresentar o que o juiz foi fazendo entre um ato e outro. Então, por exemplo, o João apelou. O que vem depois da apelação? O juiz de primeira instância mandando o processo, abrindo prazo para as contrarrazões e mandando o processo para a segunda instância. A letra E é essa ligação. É o juiz dando esse despacho, abrindo prazo em contrarrazões e mandando o processo para o tribunal. Então, no seu arquivo final, para concluir o vídeo, num exemplo seria: primeira página, no meu exemplo hipotético do João, primeira página, primeira vara civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segunda página, toda a narrativa do caso concreto. Terceira página, a apelação, aí é a peça mesmo, a apelação do João com a peça processual completa. Depois da apelação, o despacho do juiz mandando o processo para o tribunal. Chega no tribunal, há uma distribuição para uma câmara, que na verdade é aquela sua câmara que você já escolheu. Você pode indicar ali que chegou na mão do relator tal, você pode botar lá, chegou na mão da relatora Maria das Couves, você pode indicar. E o que a relatora faz junto com os demais desembargadores? Julga o recurso. Você pode colocar isso lá também. Tá certo? É isso, pessoal. Grande abraço.